Chazal, Chachamim falaram, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, se aumenta em alegria. E a gente precisa entender o que querem de nós, como se tivesse no nosso corpo um botão de volume. Quando a gente quer aumentar, a gente aumenta. Quando a gente quer diminuir, a gente diminui. Será que é possível aumentar a alegria num mês do ano? E se é possível, por que justo nesse mês? Por que não o ano inteiro? Se alegrar o ano inteiro, aumentar a alegria o ano inteiro, porque justo no mês de Adar. A gente tem que entender, a gente vai explicar esse assunto essa noite, que existem épocas propícias para você aumentar e aperfeiçoar a sua alegria e a sua felicidade. Como se fosse uma onda no mar, que quando a onda, você pega a onda, ela te leva mais rápido até a praia. Você vai conseguir chegar até a praia se você nadar, mas a onda, se você subir em cima da onda, você vai conseguir chegar no seu objetivo mais rápido. Então, é um momento especial para se alegrar e para trabalhar dentro de nós o quesito alegria, que é a simcha. Eu costumo falar que a gente nasceu alegre, a criança ela é alegre, todas as crianças são sorridentes, e chega um determinado momento da vida que essa alegria, essa pureza, ela termina, e ela não pode terminar. A gente precisa preservar toda essa fonte de alegria original. Eu estava lendo uma matéria que no século XIX, na Europa, tinha uma espécie de circo de pulgas. O que quer dizer um circo de pulgas? Era uma atração. Você pagava para ver as pulgas lá. Tinha lá uma lente de aumento gigante. Você chegava perto da arena que eles montavam. Tinham lá várias pulgas com a lente de aumento gigante. O vidro, que era uma lupa grande, você conseguia enxergar as pulguinhas lá dentro da arena. E era o circo de pulgas. Você pagava para ver. As pulgas faziam uma série de números, corrida e saltos, e as pessoas ficavam deslumbradas assistindo o circo de pulgas. Isso era uma atração no século XIX. E eu fico me perguntando, como é que eles adestravam as pulguinhas? Vocês já viram uma pulga pular? Quando ela pula, não dá nem para ver o corpinho dela. Cadê a pulga? Sumiu! Como é que eles adestravam a pulga para ela não pular muito alto, para ela ficar naquela arena e se comportar daquela maneira e obedecer todo o regulamento, todos os números que elas foram adestradas para desenvolver. Como é que se adestra uma pulga? Quem sabe? Como é que vão adestrar a pulga para ela não pular muito alto? Então o que eles faziam? Eles pegavam um vidro com uma tampa, que também era de vidro, transparente, justo para a pulguinha não saber que o vidro estava tampado. Eles colocavam a pulga lá dentro. E a pulga, naturalmente, vai pular, vai bater a cabeça no vidro. Vai pular de novo, pá, vai bater de novo a cabeça. Na 30ª vez que ela bater a cabeça no vidro, ela vai começar a calcular a altura, até onde ela pode pular, até onde ela pode chegar. Dessa forma, eles adestravam as pulgas para elas não pularem muito alto e assim eles conseguiam construir o circo de pulgas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, infelizmente, esse circo de pulgas que existia no século XIX, era uma grande atração, infelizmente essa é uma realidade de milhões de pessoas no mundo. Por quê? A criança nasce, e o que ela quer ser quando ela crescer? Se você perguntar para uma criança, ela sonha alto. Ela não vai falar, eu quero ser lixeiro. Nada contra os lixeiros, mas eu quero ser astronauta. Ela vai falar, eu quero ser um médico. Eu quero ser bombeiro. Ela sonha alto. Eu quero ser um grande rabino. Ela vai crescendo e ela vai levando tapas. Ela vai batendo a cabeça. Como assim ela vai batendo a cabeça? Vão colocar em cima dela regras. Ela vai pintar lá o elefante de rosa, vão bater na mão dela. Não, o elefante é cinza, pinta de cinza.
já bateu a cabeça uma vez. E ela vai tentar se desenvolver e vai levar várias makot, vários impactos na cabeça. E dessa forma ela vai chegar um momento da vida dela, ela vai falar, quer saber? Eu vou me acomodar, eu não preciso chegar tão longe, eu não preciso voar tão alto. Tudo isso por quê? Porque colocaram regras e colocaram limitações na vida dela, valores impostos pela sociedade, e tudo isso limitou o potencial que existia dentro dela. E a gente não pode deixar o nosso potencial se perder. O nosso potencial ele é gigantesco. Todos nós fomos criados Betzelem Elokim. Todos nós somos um sopro divino. A nossa alma é divina e ela é super poderosa. E a gente não pode deixar o nosso potencial ficar limitado. A gente não pode perder ele de vista. E a simha, a alegria, que é o trabalho do mês de Adar, que é o nosso objetivo, aumentar a nossa alegria. O ano inteiro ela existe, mas em Adar a gente vai aumentar ela para ela durar até o próximo ano, nessa mesma data, que é o Hag HaPurim, a festa de Purim. A alegria ela é consequência de shlemut, da plenitude. O que significa a plenitude? Eu não tenho algo, eu quero muito alguma coisa, eu sinto falta daquilo, eu consegui conquistar determinado objetivo, então eu me sinto completo. A partir do momento que eu me sinto completo, então eu fico feliz. Ou seja, a alegria ela é uma consequência da shlemut. Estava me faltando algo, eu consegui aquilo que eu queria, então eu estou completo e eu estou feliz. Leavdil, o que é a tristeza? É quando tiram alguma coisa de mim. Quando eu sinto um vazio interno. E eu vou fazer um paralelo. Você pega a maior alegria da vida da pessoa, uma das maiores alegrias no judaísmo, qual que é? Qual que é? O casamento. O casamento, a pessoa ela encontra a alma gêmea dela. Ela se completa, um completa o outro. E são 7 dias de simcha, Sheva Brachot, 7 noites de alegria. Alegria máxima, porque ele encontrou o par dele, ele encontrou o cantinho dele, ele encontrou o lar que ele vai construir, a família dele. 7 dias, Sheva Brachot, 7 dias de alegria. Leavdil, os 7 dias de luto de uma pessoa que perdeu alguém. Aquela pessoa me faz falta. Ou o Girushin, aquela pessoa não está mais comigo. E esse vazio gera a tristeza. E a alegria é consequência da shlemut, daquilo que eu consegui e que me completou na vida. Para a gente entender o significado da simcha, da alegria, e poder aumentar ela nesse mês de Adar, na festa de Purim, e para o resto do nosso ano, não vai ser fácil, é um desafio, não é simples, e a gente vai precisar se concentrar. Eu li outra pesquisa que fala o seguinte: 10% da alegria, do estado emocional de uma pessoa, depende da metziut shel svivo. O que significa isso? Se 10% é a realidade da vida dele naquele momento. Se ele é rico ou ele é pobre, se ele está saudável, se ele está com algum problema de saúde, se ele é bonito ou se ele é feio. 10% disso influencia no estado emocional da pessoa. 40% é genético. É uma tendência emocional, genética. Cada um tem uma tendência emocional propícia à alegria ou uma tendência a ficar mais cabisbaixo e deprimido. Porém, sobrou aqui 60%. E o que são esses 60%? Esses 60% é o meu yachas lametziut. O que significa isso? Como eu vou encarar e como eu vou reagir às coisas que acontecem comigo durante a minha vida. Ou seja, por mais que tenha
40% que é genético, 10% que é fatores externos que não dependem de mim, mas como eu vou reagir a esses fatores externos depende exclusivamente de mim. 60% está na minha mão. E se 60% está na palma da minha mão, vamos focar no que a gente sim pode mudar, que é o nosso Yachas Lametziut, que é como a gente vai reagir às coisas que acontecem conosco durante a nossa vida. Então não coloca a culpa em nada, não vão colocar a culpa nos 10% ou nos 40%. Vamos focar no que está nas nossas mãos, que é os 60%, que é a nossa maneira de reagir a tudo que acontece conosco durante a vida. Então vamos focar no que sim está nas nossas mãos. E existe um tripé que todo mundo sabe, que os nossos pensamentos negativos influenciam os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos influenciam os nossos atos. Pensamentos negativos vão gerar sentimentos ruins, e sentimentos ruins vão gerar atitudes ruins. Então, se a gente quer aumentar a nossa alegria, a gente tem que fazer essa tríplice, que é os pensamentos, as emoções e as atitudes, focar em pensar positivo. Dessa forma a gente vai se sentir bem e essa sensação boa vai gerar atitudes promissoras. E os pensamentos podem ser relacionados a mim mesmo, os pensamentos podem ser relacionados ao mundo, os pensamentos podem ser relacionados ao futuro. Você não pode deixar esses pensamentos negativos tomarem conta das suas emoções, porque se eles tomarem conta das suas emoções, as suas atitudes, não vai sair nenhum projeto promissor, não vai sair nenhuma motivação, não vai sair nenhuma atitude nobre de algo que é ruim, que é negativo, que vai influenciar os seus sentimentos e as suas atitudes. Vamos blindar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que as nossas atitudes possam ser promissoras. Como é que eu vou blindar o meu pensamento? A maioria das decisões que nós tomamos durante a vida, será que elas são nossas, de verdade? Ou será que a gente está influenciado a pensar de uma determinada maneira? Será que o que você escolheu hoje no almoço para comer foi você que escolheu? Ou um fator externo, algo te influenciou a escolher aquele prato específico? A maioria das pessoas, elas estão vulneráveis a tomarem decisões se baseando em fatores externos. E eu vou dar um exemplo. Você vai comer num restaurante e você comeu, você está satisfeito, e agora chegou o momento de pagar a conta. La dolorosa, como se fala, a conta. Você abre a conta e você vê que tem lá 2 balinhas de menta. Sabe, balinhas de menta refrescantes, gostosas. Aí você olha para o garçom, você olha para as balinhas de menta que ele colocou lá. Quanto é que você vai dar de gorjeta? Mais do que você daria normalmente, com certeza. E se não tivessem lá 2 balinhas, tivesse um bombom de chocolate dentro da conta, dentro daquela caderneta de conta que o garçom colocou na tua frente, você estava pensando em dar R$10 de gorjeta, com certeza aquele bombom de chocolate que ele colocou te influenciou a dar 10% a mais de gorjeta do que você daria normalmente. Nós estamos vulneráveis, nós estamos expostos a tomar decisões de acordo com fatores externos. Se você vai almoçar fora com seus amigos ou com suas amigas, chega na hora da sobremesa, a primeira pessoa que está sentada na mesa, eu não quero sobremesa. Aí eu também não vou querer sobremesa, não. Aí eu também não vou querer. Chega na tua vez, você vai falar sim ou não, que você quer ou não? Mas está morrendo de vontade. Você vai falar não, eu também não. Você vai ser a única ou o único a falar que você quer? O que te influenciou a falar sim ou não? Concursos. Tem várias experiências que universidades europeias fizeram, que eles colocaram lá atores que falaram, a maioria falaram a resposta errada, justamente para influenciar o candidato que estava sendo avaliado e testado, sem saber que estava passando por uma experiência, a falar algo que ele não acha que é a verdade. Ele achava que a alternativa certa era A, mas todo mundo que estava na frente dele falou E. Chega a vez dele,
ele fala E. Por quê? Se ele achava que era A. Ou seja, eu só estou dando alguns exemplos para a gente entender que os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes, elas não podem ser influenciadas. A gente tem que blindar elas a todo custo para a gente poder alcançar a shlemut, a plenitude e a alegria que é a consequência dela. Se eu for traduzir isso para o judaísmo, pensamentos negativos, pensamentos positivos, se eu for traduzir isso para uma linguagem judaica, o conceito seria Yetzer HaTov e Yetzer Hara. Existem duas forças dentro do ser humano. Essas forças não existiam dentro do ser humano, mas depois do Het Adam Arishon, depois que Adão pecou e eles comeram do Etz Hadat, quando eles comeram daquele fruto, o bom e o ruim, o bem e o mal, agora eles fazem parte da nossa essência, o que dificulta muito discernir qual pensamento eu tenho que abraçar e qual pensamento eu tenho que ignorar. Quantos pensamentos a gente pensa por dia? Uma média de 60 mil marchavot, 60 mil pensamentos. Saibam que a maioria desses pensamentos é do setor do Yetzer Hara, é da linha de produção dessa má inclinação do Yetzer Hara. A maioria desses pensamentos nós não podemos abraçar como uma verdade. Nós não podemos abraçar isso como algo que nós devemos seguir e acreditar. Eles estão camuflados. E quem é esse Yetzer Hara? Hu Satan, Hu Yetzer Hara, Hu Malach HaMavet, assim está escrito na Gemara. Ele é o Satan, ele é o Yetzer Hara, ele é o Malach HaMavet. Essa força, que todo mundo quer distância, na verdade, quem é que gostaria de passar a noite no cemitério? Imagina? Alguém iria? Por que não? Por que não dormir lá uma noite? Eu? Jamais. Eu ia ficar com medo da minha própria respiração lá, sozinho de noite. A gente quer distância de tudo isso. O Satan, o Yetzer Hara, o Malach HaMavet. Se a gente quer distância dele, você tem que saber que ele está dentro de você. Ele está mais perto do que você imagina. E a gente precisa ignorar os pensamentos negativos que partem e que nascem da linha de produção do Yetzer Hara. É um desafio. São 60 mil pensamentos por dia. A maioria é dele. E a tendência do ser humano é acreditar em tudo que ele pensa. E é aí que está o grande problema. Porque quando a pessoa ela tem uma ideia, um pensamento, a primeira coisa que ela quer é realizar isso. Mas antes de realizar, antes de concretizar, a gente precisa filtrar e ter certeza de que esse pensamento é algo correto, é algo que é bom de verdade. Mas todos esses pensamentos negativos e toda essa linha de produção do Yetzer Hara, ele está camuflado, ele está fantasiado, eles estão deturpados, o que dificulta muito a nossa análise. Tem aqueles espelhos, quando a gente vai nos parques de diversão, tem aqueles espelhos que a gente entra no espelho, a gente se olha e de repente está gordo, a gente está mais alto, a gente está mais baixo. O espelho está deturpado, não é a imagem real. Aquela imagem não é a sua imagem de verdade, mas é a imagem que o espelho está te mostrando naquele momento. Você não pode se deixar levar por aquela imagem, você não pode acreditar que você é daquela maneira. Sabe que nas tribos indígenas, eles não tinham acesso às tecnologias, eles não tinham acesso aos espelhos. Então, uma vez, colocaram lá um espelho na aldeia e foram embora. Então, o índio levou o espelho para a sua tenda e colocou lá o espelho. Ele saiu para caçar. Quando a esposa dele, a índia, entra na cabana, ela nunca tinha visto um espelho na vida. Então, o que ela entra na cabana, ela se depara com outra mulher. Ela já fica nervosa. Meu marido trouxe outra mulher para dentro da nossa cabana. Quando ele chega, ela grita com ele. Ele grita com ela, porque ele vê, você trouxe outro homem para dentro da nossa cabana, para dentro da nossa casa. Eles começam a discutir. Aí entra o guarda lá da tribo, ele entra, ele olha, mas já tem um guarda aqui, por que vocês me chamaram? Eles não estão analisando a realidade da forma que ela realmente é. Eles estão sendo enganados por uma imagem que o espelho está traduzindo para eles. Mas essa imagem é deturpada, ela não é real. Tem um livro que chama Feeling Good,
esse livro, Sinta-se Bem. E ele escreve que tem 10 espelhos deturpados na vida, tem 10 tipos de espelho na vida de um ser humano, nas nossas vidas, que nos confundem e nos fazem tropeçar. E um dos espelhos que nos fazem tropeçar e confundem a nossa mente é aquele espelho que fala, é aquele pensamento que fala para você, ou é tudo ou é nada. Ou tudo ou nada. Se não é dessa forma, então não adianta. Se você não conseguiu tudo, então de nada valeu. Isso aqui é um grande erro. Isso gera muitos problemas na vida das pessoas. Não existe ou é tudo ou é nada. Tem um caminho a ser percorrido. E muitas vezes esse caminho é que vai te levar, você tem que chegar. Eu escutei uma história de um Rav em Israel, o nome dele é Rav Yaakov Eistreicher, esse é o nome dele. Espero que eu tenha pronunciado da forma correta. E ele conta que quando ele fez 10 anos de idade, a avó dele deu para ele 100 rubles, uma moeda que nem existe mais, russo, da Rússia. E junto com esses 100 rubles russos, que ela deu para ele, quando ele fez 10 anos de idade, ela contou a seguinte história, que era a história da vida dela. Eles moravam na Alemanha. Eles eram muito ricos. Os pais dela eram milionários, tinham fábrica, tinham muitos negócios, eram uma família próspera, a casa tinha vários dormitórios, tinha um andar, eles tinham um andar inteiro só para receber orhim, só para receber visitas. Muitos tzadikim, muitos rabanim se hospedavam na casa deles. E aí, mais ou menos em 1933, o nazismo subiu ao poder. E eles achavam que ia passar, que era uma onda que ia passar, que isso aí não ia vingar. Mas eles estavam errados. Eles se equivocaram. E quando eles sentiram que realmente não dava mais para continuar morando lá, o que eles fizeram? Eles venderam tudo que eles tinham. E trocaram por qual moeda? Então o pai dela decidiu, eu vou trocar tudo por rubles russos, porque é uma moeda forte, é uma moeda pesada. E vamos levar tudo, foram para a Holanda, chegaram na Holanda, com malas e malas de dinheiro, com rubles da Rússia, e começaram uma vida simples lá, estavam tentando se reerguer. Passa uma semana, o pai dela entra em casa pálido, com um jornal na mão. O que dizia o jornal? Que aquela moeda já não valia mais nada. O rublo da Rússia não valia mais nem o papel que escreviam em cima dele o valor do dinheiro. Do dia para a noite, eles eram milionários e viraram pobres, miseráveis, sem nada, sem uma riqueza. Não é que foi uma decadência aos poucos, que primeiro perdeu isso, depois faliu a empresa. Não, do dia para a noite. Eles eram milionários e perderam tudo. Sem dinheiro, sem perspectiva de crescimento lá na Holanda, o que eles fizeram? Foram para Eretz Israel. Fizeram aliar, foram para Israel. Alguns meses depois que eles foram para Israel, os nazistas invadiram Amsterdã, invadiram a Holanda e todos os judeus que moravam lá morreram. Ou seja, ela mostrou para o neto, essa nota, essa moeda, os rubles russos, salvou a minha família. Às vezes, o tapa na cara que você leva na vida, é isso que vai te salvar. Não existe ou tudo ou é nada. Esse é o primeiro espelho torto, esse é o primeiro espelho deturpado, essa é a primeira filosofia que você tem que se afastar dela, ou é tudo ou é nada. Não existe, tem um caminho a ser percorrido. Preto no branco. Não, tem outras cores. Tem vários tons de cores, tem vários tons de azul, de vermelho, de amarelo, de cinza, tem várias tonalidades. A gente não pode se deixar levar por esse pensamento negativo, que é ou tudo ou nada. Esse é o primeiro espelho que a gente tem que se afastar. Outro espelho que a gente tem que se afastar, que é uma imagem deturpada, que te confunde, que faz você errar, é o espelho que diz o seguinte, se eu não ganhei
a batalha de nada valeu. Isso é uma mentira. Porque às vezes você perde a primeira batalha, mas você não perdeu a guerra. Não necessariamente se você perdeu a batalha, você vai perder a guerra. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma moça que ela compartilhou comigo, eu acompanhei a fase que ela começou a sair de Shidduchim, ela começou a escutar propostas para conhecer rapazes com o propósito de construir a família dela. Começou a escutar a proposta. Primeira proposta, o primeiro rapaz que ela saiu, que ela foi se encontrar com ele, na primeira peguichá, no primeiro encontro, ela já sabia que não ia dar certo. Era um rapaz assim, não tinha nenhum ponto positivo. Ela falou para mim, eu não conseguia encontrar nele nenhuma qualidade, um traste, ela falou. Com esse eu não vou casar. Eu falei, ok, tudo bem. Vi que ela era muito exigente. Passa um tempo, ela saiu com outro rapaz, que apresentaram para ela. Nesse primeiro encontro que ela teve com ele, nem sim nem não, ela falou. Nem sim nem não, vamos ver, vamos continuar. Saiu mais uma vez. Na quarta vez, ela já começou a enxergar nele coisas boas. Ela já começou a enxergar nele o seu futuro marido. E eles se casaram. E são muito felizes. E ela me contou recentemente, a gente estava falando sobre Shidduchim, ela me contou recentemente, olha, se não fosse aquela minha primeira peguichá, se não fosse aquele traste, se não fosse aquele primeiro menino que ele não... Eu tinha certeza que era ele não. Se não fosse aquela primeira peguichá que eu tive, aquele primeiro encontro que eu tive, aquela primeira batalha que eu perdi a primeira batalha, eu não ia estar casada com meu marido hoje. Por quê? Porque foi tão ruim, o meu primeiro shidur, foi tão ruim, que quando eu fui ao encontro do segundo, mesmo que ele não era na primeira peguichá, no primeiro encontro eu não fiquei deslumbrada, mas eu comecei a querer sair novamente. E a sair mais uma vez, que eu consegui encontrar e olhar ele com bons olhos. Se o meu marido fosse o meu primeiro encontro, o meu primeiro shidur, nós não estaríamos casados. Por que eu estou falando isso? Porque ela perdeu a primeira batalha, ela podia desistir de tudo e chutar o balde. Não, mas na vida, esse é mais um espelho deturpado, essa é mais uma imagem que vai te confundir durante a sua vida. Não é eu perdi a batalha, eu vou perder a guerra. Não, às vezes você perde uma batalha, e é justo essa batalha que você perdeu que vai te fazer ganhar a guerra lá na frente. A gente não pode generalizar. Se algo deu errado, a gente não pode tirar conclusões precipitadas. A gente não pode concluir rapidamente, porque a história da Megilá, por exemplo, se a gente vai ler a história da Megilá, até o último capítulo, quando Venafor, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Que decreto é esse? Como é que pode uma coisa dessa, Amán, Arashá, crescer, e o rei Ahasverosh fazer esse banquete e desfilar com os utensílios do Beit HaMikdash, com a menorá? Cada dia ele trazia 6 tesouros, igual está escrito na Megilá. Quando ele casou com Vashti, ela tinha 12 anos. Então ele esperou ela completar 18 anos, e aí ele fez uma grande festa, 180 dias de festa. 180 dias de festa, praticamente 6 meses. Imagina, se passou agora o carnaval, a gente não aguentava mais, a gente quer voltar à vida útil. Imagina 6 meses de carnaval. Todo mundo na festa, no banquete de Ahasverosh. E cada dia ele mostrava 6 tesouros, igual está escrito na festa, ele queria se mostrar, ele queria... Bishnat Shalosh Lemalcho, Asa Mishter, ele fez a festa, Be'ar Oto et Osher Kvod Malchuto vet Yekar Tiferet Gdulato. São 6 expressões para dizer praticamente a mesma coisa, mas são 6 tesouros diferentes que ele mostrou cada dia do banquete. E quando acabou esses 180 dias de festa, ele ainda fez uma festa à parte, né? Um after party. Ele fez ainda mais 7 dias só para os habitantes de Shushan, e só para aqueles mais íntimos que faziam parte da corte. E foi nesse momento que começaram a beber, e a bebida começou a subir, igual está escrito, Bayom Ashvi'i ketov lev hamelech bayain,
No 7º dia, quando o vinho começou a fazer efeito, eles começaram a falar sobre futilidades. Começaram a falar, não, essas são as mais bonitas, as persas, não, as Madaiot. Aí ele bateu na mesa e falou, não, a minha esposa Vashti, ela é a mais bonita. E mandou ela entrar. E quando ele mandou ela entrar, está escrito que ele pediu para ela entrar Beketer Malchut. O que quer dizer Beketer Malchut? Com a coroa. Ou seja, só com a coroa. Ele queria que ela desfilasse só com a coroa. Sem vestimenta. Sem roupa. Ela se negou aí. Ela se negou aí não porque ela era tsnuá, não porque ela não queria participar. Ela queria ir, só que naquele momento, tem algumas opiniões na Gemara, no Talmud, aconteceram algumas coisas atípicas com o corpo dela e ela não podia se apresentar. Ela não estava apresentável para desfilar perante o rei e a corte. Ele manda matar ela, sob influências dos ministros. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele grita, ele se dá conta da besteira que ele fez, e ele se arrepende de tudo aquilo, todo aquele oba-oba, toda aquela festa, todos aqueles 180 dias, ele coloca a mão na cabeça, será que valeu a pena? Hoje eu estou sem a minha esposa, eu fiquei viúvo. E na vida é assim, muitas vezes a gente faz coisas que naquele momento é uma empolgação, naquele momento é algo que você está animado, mas será que isso vai valer a pena? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes você pode perguntar para esses grandes fanfarrões, essas grandes pessoas que gostam de curtir a vida, pode entrevistar essas pessoas, olho no olho, eles vão falar para você, olha, eu me arrependo de tudo isso, se eu pudesse mudar, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo. Agora, o Zohar, que é a obra máxima da Kabbalah, por que eu contei isso? Para chegar no momento em que a Vashti se negou a ir. A Vashti se negou a se apresentar perante o rei e a corte. Fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. O Zohar HaKadosh, ele escreve que a Vashti simboliza toda essa energia negativa. A Vashti simboliza a mentira, a Vashti simboliza as forças negativas. E essas forças negativas, essa tumá, essa impureza, ela nunca vai querer entrar na sua vida despida. Ela sempre vai estar querendo se camuflar. A Vashti não queria aparecer sem as suas vestimentas. Essa tumá, essa impureza, essa mentira, a mentira nunca vai aparecer na sua vida sem uma vestimenta, sem se camuflar, sem se disfarçar de um ponto de verdade. Ela vai querer te convencer que aquilo é verdade. E que você tem que abraçar e acreditar nesse pensamento e se comportar de acordo com esse pensamento. Igual a gente falou lá atrás, é sobre esses pensamentos que a gente tem que se blindar e sobre essas influências que a gente tem que se proteger. Então, se a Vashti simboliza tudo isso, está claro porque ela não quis aparecer sem as vestimentas. Porque o sheker, a mentira, na nossa vida, ele sempre vai querer se disfarçar. Por isso que em Purim, por isso que a gente lê a Megillah, a gente começa a analisar, a gente começa a revelar o que está por detrás de tudo isso. O Megillah Esther vem de Legalot, Esther, o oculto. A gente começa a ver, a gente vai conectar os pontos no decorrer da história. Num capítulo específico a gente não entende nada. Se a gente começar a ler do 1 ao 3 ou do 1 ao 4, a gente não vai entender nada. A gente vai até se revoltar. A gente vai ficar confuso. Mas tem que esperar até a última linha da Megillah para entender o porquê de cada linha, o porquê de cada fato, o porquê de cada acontecimento. Mazal de Adar, qual que é? Mazal Dagim. Qual que é o horóscopo? Qual que é o signo? Qual que é do mês de Adar? Peixes. Peixes é o único mazal de Balei Chaim, de seres vivos, que está no plural. E se você for analisar a constelação de peixes, você vai enxergar lá que os peixes estão assim, exatamente entrelaçados, um de costas para o outro. Por quê? Justamente para te mostrar que sempre vai existir os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. Na festa de Ahasverosh, eles queriam satisfazer a vontade de todos. Assim está escrito, Kirtzon ish veish. Quem é o ish e quem é o ish? Fala Urashi,
Mordecai e Amã. Sempre você vai ter o lado do Mordecai e o lado do Amã. Sempre vai ter o Yetzer Hará e o Yetzer Tov. Sempre vão ter pensamentos que vão querer aparecer na sua vida camuflados, fantasiados. E esse é o grande desafio, não se deixar influenciar. É muito interessante, porque Amã, ele foi promovido de tal maneira que o mundo inteiro se ajoelhava para ele. Todos os lugares que ele passava, se fosse agora para a China, todos os chineses lá iam ajoelhar para ele. Ele era o vizir real, um homem rico, poderoso, tinha tudo, mas não tinha nada. Por quê? Porque todas as vezes que ele passava na frente do palácio, e ele se encontrava com quem? Com Mordecai. E está escrito que Mordecai lo ichra velo ishtachava. Mordecai não se prostrava e nem se ajoelhava. As pessoas se prostravam e depois se ajoelhavam. Quer dizer, era uma reverência ainda maior. Mordecai, ele se negava porque ele mandava falar que ele era Yehudi. E ele não se ajoelhava para um homem de carne e osso. O Amã, ao presenciar a negativa de Mordecai, o que ele falava? Tudo que eu tenho não vale nada. Por que Mordecai não se ajoelha para mim? Como isso é possível? Senhoras e senhores, ele tem tudo. Ele tem tudo, riqueza, fama, todo mundo se ajoelhava para ele, todo mundo reconhecia ele, ele tinha autonomia para decretar, para falar, para deixar de falar. Mas aquilo que ele queria, ele se focou tanto naquilo, ele estava com uma visão tão tapada, que aquilo desviou a atenção de todas as coisas boas que ele conseguiu conquistar, que ele recebeu, e ele não valorizava, não apreciava, não usufruía e se corroía por dentro. Às vezes a nossa visão está tão tapada que a gente não consegue enxergar as coisas boas que estão querendo nos oferecer. Eu vou contar para vocês uma história de um rapaz em Israel que chegou à idade também dele ir ao encontro da sua alma gêmea, e ele não estava achando, e não achava, e passava o tempo, e passavam os anos, ele começou a ficar um rapaz mais velho, e aí começou a encontrar uma dificuldade ainda maior de encontrar uma noiva, e aí começaram a ligar e oferecer moças mais velhas também, e a mãe e o pai não queriam aceitar. Não, você não pode casar com uma mulher mais velha do que você. Não sei de onde eles tiraram isso, mas não pode. Você tem que ser mais velho que a sua esposa. Sua esposa não pode ser mais velha do que você. Eles estavam tão quadrados e tapados nessa visão, que eles desperdiçaram, e negaram, e recusaram várias ofertas de moças de famílias maravilhosas. Mas não, ela é mais velha do que você, meu filho, não pode, o marido tem que ser mais velho do que a esposa. Estavam tapados naquela visão. Até que uma vez a mãe dele foi na sinagoga. E o rabino da sinagoga deu um shiur, deu uma drachá. E na drachá ele falou, olha, vocês sabem que existiu há muito tempo na Europa um rabino chamado Rav Shimshon Raphael Hirsch. Quem foi Rav Shimshon Raphael Hirsch? Um grande Rav, um grande pensador, um grande filósofo. E sabe que a esposa dele era mais velha do que ele. Ele optou por casar com uma mulher mais velha. Porque ele queria ser um líder, ele queria ser um Rav, ele queria dedicar a vida dele em prol da comunidade. Ele achava que uma mulher mais velha, mais madura, ia abraçar a causa junto com ele, ia entender que muitas vezes na vida ele ia ter que abrir mão do seu tempo em prol da comunidade. E casaram, a esposa do Rav Shimshon Raphael Hirsch. Quando ela escutou aquilo, a mãe, ela respirou fundo e resolveu mudar um pouco a visão dela, abrir um pouco a visão dela, e prestar atenção agora nas ofertas, nas atzaot, mesmo que a moça, mesmo que a atzah, a menina, fosse mais velha do que seu filho. Naquela semana que ela escutou a aula, naquela semana que ela escutou o shiur, prestem atenção, a oferta da Shadchanit era uma família muito boa. Era uma menina que realmente era mais velha do que o filho dela, mas a Shadchanit falou, e saibam, o sobrenome dela é Hirsch. Eles são descendentes do Rav Shimshon Raphael Hirsch. Eles têm hijos, eles têm uma família nobre, são descendentes do grande Rav Hirsch. Ela entendeu tudo, ela entendeu o siman, ela entendeu o sinal que Hashem enviou para ela abrir um pouco a visão.
para ela não ficar tapada numa verdade, numa mentira fantasiada de verdade, para não ficar tapada nessa verdade absoluta, para ela poder prestar atenção nas coisas boas que estão querendo oferecer para ela também. Se a gente está com a cabeça fechada, se a gente está com a visão limitada, a gente não vai conseguir analisar, a gente não vai conseguir se blindar, a gente não vai conseguir evoluir. David Melech Israel, o rei Davi, ele escreve nos Salmos, tem um capítulo do Teilim, que diz o seguinte, é o capítulo Kuf Mem Beit, 142. Quando o rei Davi estava fugindo de Shaul, o rei Shaul queria matar ele, o rei Shaul queria acabar com a vida dele, e ele estava escondido na caverna, o rei Davi. Quando ele estava escondido na caverna, o que ele fez? Ele compôs um capítulo de Teilim. Qual é o capítulo? Esse capítulo que eu vou ler para vocês. Maskil le David, biyoto bamearat filah. É um cântico do rei Davi, quando ele estava na caverna, se escondendo do rei Shaul, que queria matar ele, ele compôs esse capítulo de Teilim e Koli el Hashem ezak, Koli el Hashem eschanan. Ele começou a rezar e a clamar para Hashem, para Deus, a suplicar, a implorar. Interessante que ele fala o seguinte, Abet Yamin, Ure vem limakir. Eu olho para o meu lado direito, que é o lado mais forte. Vem limakir, ninguém me conhece, eu estou aqui abandonado nessa caverna, sou um refugiado. Avad manos mimeini endoireish lenavshi. O refúgio fugiu de mim e eu agora estou suplicando pela minha vida. Quando ele fala, Abet yamin ure vem limakir, quando ele fala, eu estou olhando para o lado e ninguém me conhece. Imagina se ele soubesse que nessa noite a gente já está lendo esse salmo que ele mesmo compôs naquela caverna. Imagina se ele soubesse que no futuro o povo inteiro de Israel ia ler salmos, iam ter correntes de Teilim pelo mundo, pelos 4 cantos do mundo. Imagina se ele soubesse que o nome dele é um nome, um dos mais famosos do planeta. O rei Davi, David Melech Israel, King David. Ele não sabia disso naquele momento. Ele olhou para o lado, Abet Yamin, Ure vem limakir, ninguém me conhece, eu estou aqui refugiado nessa caverna com medo, o que vai ser? Ele não sabia o que ia acontecer no futuro. Sabe por que ele teve que passar por tudo isso? Sabe por que ele teve que passar por esse momento na caverna? Para ele escrever esse capítulo de Salmos para nós. Esse é o motivo, porque no final deu tudo certo. No final ele escapou em vida, no final ele virou o rei, no final ele escreveu, ele liderou, ele superou, mas aquela situação na caverna, aquela aflição, ele só teve que passar, porque se não fosse aquilo, ele não ia escrever esse capítulo de Teilim. E nós jamais teríamos essa fonte de inspiração. Muitas vezes Deus vai colocar você em situações para que você extraia dessa situação uma música. Para que você extraia dessa situação uma nota. Para que você consiga extrair da escuridão a luz. Para que não só você aprenda com essa situação, mas para que você vivencie algo para dar força para outras pessoas no futuro. Para que aquela sua experiência de vida, para que aquela sua vivência sirva de inspiração para outras pessoas. Tudo tem um motivo. A história de Purim é um exemplo disso. A Megilat Esther foi escrita para as futuras gerações com esse propósito. Por isso que Esther, a rainha, pediu Kavuni Ledorot. Por isso que ela pediu, quando aconteceu o milagre, ela pediu para os Chachamim, para os sábios, eu quero ser transformada num livro, eu quero que vocês me eternizem para as futuras gerações. Porque senão essa história vai esfriar, e essa história vai se perder, e essa fonte de inspiração que o povo de Israel tanto vai precisar no futuro, tanta escuridão, tantos momentos de adversidades, tantas perseguições, tantos momentos de escuridão. A gente tem o Hag HaPurim até hoje em mérito dela. Tudo que ela passou, tudo que eles passaram, foi para que nós possamos
nos inspirar através dessa obra. Então, essa é a grande filosofia que está por detrás do Hag HaPurim. Essa é uma das maneiras que a gente vai conseguir aumentar a nossa alegria. Essa é uma arma poderosa que a gente tem que jamais deixar o nosso potencial escapar das nossas mãos. A gente tem que focar no que está nas nossas mãos, que são aqueles 60%. E dessa forma eu tenho certeza, a gente vai se inspirar. Nossos pensamentos vão ser positivos. Automaticamente as nossas emoções serão positivas. E com certeza as nossas ações, hoje, amanhã e sempre, serão positivas e construtivas. Purim Sameach para todos.